Continuando então, nós gostaríamos de registrar a presença aqui do Dr. Ney Prieto Pérez, um dos grandes estudiosos do Espiritismo. Belos trabalhos realizados a serviço da doutrina. Dr. Ney, tenho a honra de ser meu amigo. Vamos chamar então o painelista agora desta manhã. Ele é doutorando em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Espírito Santo, vice-presidente da Comunidade Espírita Esperança, coordenador do Núcleo de Pesquisa da Federação Espírita do Espírito Santo e cofundador do Espiritismo.net, meu querido amigo Rafael Carneiro. Bem-vindo, Rafael. Bom, então, olá a todos novamente. E eu gostei muito da metáfora que o Jader fez agora há pouco. Cadê o Jader? Está aí fora, tomando café? Que a ciência espírita, o conhecimento de um modo geral, é uma grande edificação e que cada pesquisa é um tijolinho nessa edificação, né? Então eu vim aqui falar um pouquinho do meu tijolinho aqui, que é pequenininho, mas feito com boas intenções, e com dedicação. Eu vou apresentar aqui um instrumento de avaliação da terapia fluídica aplicada numa instituição espírita, E esse trabalho foi desenvolvido dentro do grupo de pesquisa Lampejo, que é um grupo existente dentro da Comunidade Espírita Esperança, que é um centro espírita do qual eu sou um dos vice-presidentes lá em Vitória, no Espírito Santo. Isso aqui, Então, primeiramente, algumas definições, porque certas palavras podem ser interpretadas diferentemente em contextos diferentes, Então, vou definir aqui como as palavras foram utilizadas no contexto dessa pesquisa. Então, passe, eu utilizei o contexto da primeira publicação que eu encontrei a respeito, que foi a publicação de François Deleuze, um dos grandes magnetizadores, em 1825, na sua obra Instrução Prática sobre Magnetismo Animal. E ele define assim: emprego aqui a palavra passe, a qual é comum a todos os magnetizadores, significa todos os movimentos feitos pela mão ao passar por cima do corpo, seja tocando levemente ou a certa distância. Então, é o significado original da palavra passe: passar a mão, movimentar a mão. O passe era uma das técnicas de magnetismo que os magnetizadores utilizavam. Não era a única, era uma das muitas. Com o passar dos anos, dentro do movimento espírita, passe passou a se referir a todas as formas de transmissão de fluido magnético de uma pessoa para outra, dos espíritos a outra pessoa. A palavra se modificou um pouco o significado. Então, eu não gosto de utilizar essas variações assim. Então, dentro da pesquisa, eu preferi utilizar um termo mais genérico, que é terapia fluídica, que representa todo esse fenômeno da magnetização. Então, utilizando aqui uma definição dada por Kardec, também sempre gosto de voltar a Kardec para buscar definições originais aí, Kardec definiu magnetismo humano espiritual. O que é? Ação magnética pode produzir-se de muitas maneiras. Ele cita 1, 2, e a terceira maneira é pelos fluidos que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. É o magnetismo misto, semi-espiritual, ou, se preferirem, humano-espiritual. Como Kardec deu a opção de eu preferir alguma coisa, eu preferi o humano-espiritual aí, e estou usando esse significado aqui. Essa definição está na Gênesis. Então, dentro da pesquisa, terapia fluídica, o que significa? Aplicação do magnetismo humano-espiritual de forma sistemática, visando a melhoria do bem-estar físico e espiritual de quaisquer indivíduos, como parte dos processos do atendimento espiritual no centro espírita. Aí, atendimento espiritual, entenda-se o conjunto de processos preconizados pelo movimento espírita, e eu vou descrever um pouquinho mais sobre o processo aqui em questão.
Então, o termo terapia fluídica, dentro dessa pesquisa, se refere à aplicação do magnetismo numa casa espírita, né? Não é em qualquer contexto. Então, o objetivo da pesquisa é apresentar um instrumento de avaliação do serviço de terapia fluídica e analisar os resultados que foram obtidos numa instituição espírita, em Vitória, no Espírito Santo. Por acaso, é a instituição a qual eu frequento, né? Faço parte da diretoria. Então, a hipótese investigada é que a terapia fluídica no centro espírita produz bem-estar, né? Então, um dado conjunto de indivíduos submetido a um dado processo de terapia fluídica apresentará melhora significante em certos indicadores de bem-estar. Então, é um recorte, né, do problema maior, né? Não estou propondo investigar todas as pessoas do mundo, né, nem todos os processos do mundo. É uma amostragem da população num certo processo, né? Então, vou falar um pouquinho nos próximos slides, né, como foi feita a seleção dessa amostra de indivíduos que fazem parte dessa população, né, qual foi o processo adotado, né, de aplicação da terapia fluídica e quais foram os indicadores escolhidos para medir o bem-estar conforme a percepção das pessoas que estavam sendo submetidas à terapia fluídica. Pesquisando, né, sobre outros trabalhos, né, de natureza científica que focam assuntos correlatos, a gente encontra muitas referências, principalmente no exterior, né? Algumas publicações em jornais e periódicos da área médica, outras na área de enfermagem, e encontrei também referências em áreas de terapias alternativas, de um modo geral, né? Então, citei assim, só 4 exemplos, mas a quantidade de pesquisas é bem maior do que isso, né? Acredito que o Jader e o Gilmar vão explorar mais esse assunto na parte da tarde. Então, alguns termos, né, usados para se referir a esse tipo de terapia de transmissão de bioenergias, né, de uma pessoa a outra, é toque terapêutico. Então, esse exemplo aqui dessa pesquisa investigou o efeito do toque terapêutico na diminuição de dor de cabeça tensional, tá? Numa revista de enfermagem. Essa outra aqui, com o tópico Spiritual Healing, né, curas espirituais, investigou a validação científica de vários casos de utilização de Spiritual Healing. 100 e tantos casos, né, submetidos a um método de análise lá. Essa outra publicação investigou o Reiki, que também é uma técnica semelhante, né, de transmissão. E, especificamente, o indicador que eles pesquisaram foi diminuição de dor e ansiedade em pacientes internados numa unidade de oncologia. E esse outro aqui, um pesquisador muito conhecido aqui no movimento espírita brasileiro, né, Giancarlo Lucchetti, pesquisou o efeito do passe espírita em crescimento de culturas de bactérias, né? Não foi em seres humanos, mas em outro tipo de ser vivo. Curioso aqui que a pesquisa foi publicada em inglês, né? E ele não ficou confortável de traduzir a palavra passe, né? Escreveu passe em português, entre aspas. Só que eu mencionei aqui a primeira vez que o passe apareceu numa publicação que eu encontrei, né, do Deleuze. Eu encontrei também a tradução dessa publicação em inglês, em 1843, se não me engano. E na tradução em inglês está escrito PASS, né? P-A-S-S, na palavra em inglês. Então ele poderia ter usado, porque já tinha sido utilizado anteriormente, né? Bom, mas o que essas pesquisas têm em comum? Todas elas tiveram como resultados fortes indícios de promoção de melhorias de bem-estar nos indivíduos investigados. Todas elas possuem um recorte de uma determinada população, né? Pacientes internados numa determinada clínica, né? Pacientes com dor de cabeça, e todas elas estão dentro de um contexto, né? Utilizando um determinado processo, o processo do Reiki, o processo do toque terapêutico, e assim por diante. Então, cada um descreveu como é que é o seu tijolinho, né? Então, no meu caso aqui, a descrição, né, da pesquisa, que usa como metodologia, né,
uma pesquisa empírica, um estudo descritivo utilizando um instrumento de comparação das impressões de um mesmo indivíduo antes e depois de submetido à terapia fluídica, e análise de dados por meio de estatística descritiva e teste de diferença de médias e amostras pareadas, ela também possui um contexto, né? Então, qual é o contexto dela, né? O contexto ele é determinado, né, pela seleção da amostra e pelo processo de terapia fluídica utilizado. Então, a amostra de indivíduos investigados foram pessoas que frequentam a comunidade Espírita Esperança, sendo espírita ou não. Vocês vão ver na estatística que quase metade das pessoas é não espírita, mas participa dos trabalhos normais da casa, de atendimento espiritual, né? Passaram pelo atendimento espiritual da casa e, dentre, né, as muitas pessoas que passaram, elas apresentavam algumas características e, por isso, foram indicadas para a terapia fluídica. Né? Apresentavam ou problemas físicos de origem não identificada, ou problemas físicos que persistem mesmo após tratamento médico, ou sinais de ansiedade e depressão. Então, pessoas que têm, né, algumas dessas características são, pela triagem natural da casa, encaminhados para o serviço de terapia fluídica. Entendendo um pouquinho como funciona o atendimento espiritual nesta instituição espírita, né, todas as pessoas passam por uma recepção e imediatamente são encaminhadas por um ciclo de palestras com o objetivo de atendimento espiritual, ou seja, o tema das palestras é voltado a quem está passando por um atendimento espiritual. Não são palestras normais para um público geral que frequenta palestras doutrinárias, né? E esse ciclo é de 6 semanas. Isso foi uma prática que a casa adotou, porque ela entendeu que, ao longo dos anos, né, já há 20 anos que ela segue essa prática, de que o atendimento espiritual não deve ser dado numa dose única, né? A pessoa vai, recebe atendimento, vai, acabou. Ela deve procurar criar um hábito na pessoa. Ela deve estabelecer um pacto na pessoa de, olha, você quer melhorar seu bem-estar espiritual, então participe de um conjunto de atividades que tem uma duração, que tem uma sequência, que estimula a criação da... E as pessoas, tacitamente, né, assumem esse pacto de participar desse ciclo de 6 semanas. É a duração pré-estabelecida para lá. Então, enquanto a pessoa está assistindo essas 6 semanas de palestras, 6 encontros semanais, tá? Ela é chamada em determinado ponto para participar de uma entrevista individual em que é feito o primeiro diálogo fraterno com ela. A partir da impressão dessa entrevista inicial, ela pode ser encaminhada para a terapia fluídica, por critério do entrevistador, ao observar aquelas características que eu mencionei. Se o entrevistador ainda quiser uma segunda opinião, essa segunda opinião é dada por um grupo mediúnico, que aplica uma técnica que lá é chamada de psicoscopia, mas, na verdade, é uma técnica totalmente baseada na técnica de varredura medianímica criada pelo nosso homenageado aqui do encontro, Martírio Pariano Júnior, na década de 90. Então, essa técnica, desde a década de 90, é utilizada também na Comunidade Esperança com muito resultado, que é dar um complemento à primeira impressão de diagnóstico que o entrevistador teve. Então, são identificados aspectos espirituais, né, aspectos de mal-estar que a pessoa sente, e, por consequência dessa avaliação, ela também pode ser encaminhada para o grupo de terapia fluídica. Outra possibilidade de encaminhamento é, ao final do ciclo de 6 palestras, ela pode ser encaminhada também para a terapia fluídica ou para os chamados grupos de harmonização, onde a técnica utilizada são pequenos grupos de discussão, de estudo em cima de temáticas doutrinárias que levem ao reequilíbrio, né, espiritual da pessoa. Então, todos esses trabalhos, né, o ciclo de palestra, o ciclo de reuniões do grupo de harmonização, o ciclo de atendimento da terapia fluídica, todos são em 6 semanas, mantendo um sincronismo. Então, diferentemente de muitos lugares, não é uma aplicação única.
e nem é uma aplicação de duração variada. É uma aplicação pré-combinada de 6 encontros semanais. Então, eu estou explicando aqui porque o processo pode ter influência no resultado, né? Então, outras instituições que queiram aplicar um instrumento de avaliação devem levar em conta que diferenças podem ser encontradas em função da diferença no processo também, né? Para ter uma ideia de números, na Comunidade Espírita Esperança, né, no ano de 2016, ao todo, 673 pessoas passaram pela entrevista do atendimento espiritual. Dessas aí, 222 passaram pelo diagnóstico da psicoscopia e desse total, né, 102 passaram pela triagem que encaminhou-as para o grupo de terapia fluídica. Esse foi o total de atendidos no ano de 2016. Então, a seleção da amostra, como foi feita? Na casa existem 3 grupos de terapia fluídica. Foi escolhido um deles como o local de avaliação dos indivíduos. Em princípio, não existe distinção entre as pessoas que são encaminhadas para o grupo 1, para o grupo 2, para o grupo 3. Esse grupo, internamente, se chama Grupo Fonte Viva na casa. Foi feito um recorte no tempo, né? Foram utilizados 3 ciclos de 6 semanas de atendimento, né? No total de 4 meses e meio, né? De dezembro de 2016 a abril de 2017. E o total de pessoas que foram atendidas pelo Grupo Fonte Viva nesse espaço aqui temporal foram 50 pessoas. Então, todas elas, em princípio, fariam parte da amostra selecionada. O processo dentro do grupo de Fonte Viva, né, dentro daquelas 6 semanas de atendimento, ele segue a seguinte metodologia, o seguinte procedimento. Existem 2 salas que recebem os atendidos, né, uma sala de preparação e uma sala em que ocorre propriamente a terapia fluídica. Nessa sala de preparação, os trabalhadores que atendem têm um breve diálogo com os atendidos, né, perguntando, né, como foi a semana, como se sentiu, enfim, fazem um acolhimento caloroso, né, e eles ficam assistindo um vídeo de harmonização, onde, né, são dados mensagens edificantes para ele entrar num clima, né, de equilíbrio. Isso dura em torno de 15 minutos. Paralelamente, a equipe que vai aplicar a terapia fluídica está também fazendo a sua harmonização na outra sala. Quando termina essa preparação, os atendidos se encaminham para lá e lá são feitos, né, algumas atividades, algumas ações aí, né? É feito prece, é feito um relaxamento induzido por sugestão verbal do coordenador. São feitos passes e imposição de mãos. É feita magnetização da água pelos próprios aplicadores do passe, né? E é feita uma sugestão verbal final, né, visando a melhoria do indivíduo. No total, gira em torno de 30 minutos, né, essa duração aí dessa atividade. O encerramento, as pessoas saem dessa sala, né, retornam aqui à equipe de preparação e é feito um novo diálogo breve para que ela relate como ela se sentiu antes e depois daquele dia de tratamento, né? E são dadas algumas orientações de práticas diárias saudáveis, como prece, evangelho no lar, leitura edificante, nessas coisas, né? Então, esse é o processo. Então, o que a pesquisa utilizou? Ela aproveitou o processo existente na casa, então não foi feita nenhuma modificação no que a casa já fazia normalmente com seus atendidos. A única coisa que foi introduzida foi um instrumento de coleta de dados. Em que momentos? Antes do primeiro dia de atendimento no grupo de terapia fluídica. No primeiro encontro das 6 semanas, antes de começar qualquer coisa, é aplicado um instrumento de coleta de dados. E depois, na 6ª semana, depois que é feito o atendimento daquele dia, na 6ª semana, quando a pessoa sai da sala de terapia fluídica, é feita a coleta de dados também para medir como ela está se sentindo. Então, eu vou passar aqui em alguns slides
Mas em termos de formulário, tá, ele ocupa 2 páginas, é uma folha frente e verso. E eu acho importante destacar aqui que esse instrumento aqui ele foi inspirado numa proposta da AME Brasil de 2013. É uma proposta que ainda está em discussão, né, ela não ainda iniciou a sua fase de aplicação de pesquisa efetiva, né. A proposta da AME é bem mais ampla, né, bem mais grandiosa, ela pretende atingir, né, todo o território nacional, ela coleta um número de informações bem maiores, né, então dá 8 páginas o questionário dela. Então, nós, né, entendemos que poderíamos aplicar uma pesquisa semelhante para um universo mais reduzido e obtendo também um conjunto de informações mais reduzidas e mais direcionadas ao que nós gostaríamos de medir, né. Então, o formulário começa, né, com alguns dados básicos de identificação, e a primeira pergunta que é feita é, em geral, você diria que a sua saúde está? Aí, saúde entendida num conceito amplo, né? E a pessoa responde numa escala de 1 a 5 aqui, 1 é excelente e 5 é muito ruim. Em seguida, ela responde um conjunto de questões aqui, que é baseado no inventário de ansiedade de Beck, que é um instrumento que já utilizado há muitos anos, né, cientificamente, já foi aplicado inclusive no Brasil. Então, é um instrumento que se mostra com alguma eficácia para medir sintomas de ansiedade. São 21 perguntas, né, do tipo, você sentiu dormência, sentiu calores, sentiu perna bamba, sentiu tremores, se sentiu nervoso, se sentiu inquieto, enfim, né, um conjunto de características que demonstram que a pessoa está com ansiedade. E para cada uma, ela dá uma escala aqui de 1 a 4, que é não incomodou nada, né, não está me incomodando nada, ou está muito forte, né, quase não consigo aguentar esses sintomas, né, de tão intenso. Em seguida, alguns indicadores que estão relacionados à qualidade de vida, né? Como está a qualidade do seu sono? Então, vai de exagerado, bom, moderado, ruim, até com terror, com pesadelos, né, que é muito ruim. Depois, o impacto dos problemas de saúde, seja físico ou emocional, nas atividades da pessoa. Primeiramente, nas atividades sociais, né, família, amigos, grupos, e depois nas atividades de trabalho. Então, a escala vai de 1 a 5, não interferiu de forma nenhuma, até interferiu extremamente, né? A saúde dela prejudicou, né, as atividades dela. Em seguida, um conjunto de questões também que são ligadas à qualidade de vida, né? Questões do tipo, você tem se sentido com muito vigor, com muita vontade? Você tem se sentido muito nervoso, desanimado, nada consegue animá-lo? Calmo, tranquilo, com muita energia, desanimado, esgotado, feliz, cansado? Então, para cada uma delas, ela responde uma escala de 1 a 6, que é todo o tempo, passando para uma boa parte do tempo, alguma parte do tempo, até nunca. E, por fim, uma escala de dor, que é uma escala muito utilizada também em várias pesquisas, chama escala visual analógica. Aqui nesse modelo, ela começa com uma carinha feliz, até chegar uma carinha mediana, até chegar uma carinha muito triste. E isso, em termos de número, é categorizado de 0 a 10. A pessoa dá uma nota assim, né, sendo que 0 é a ausência total de dor. E 10 é a dor máxima suportável pelo indivíduo, né? Já que dor é uma sensação individual, né? É difícil de comparar a dor de um com a dor do outro, né? Então, a pessoa dá uma nota aqui, minha dor está mediana, então eu vou dar um 5, né? Se está acima da média, a gente vai dar um 7, 8, enfim. É uma nota subjetiva. Então, todas essas questões que foram faladas nesses vários slides são aplicadas igualmente na primeira semana e na última semana. E, sendo que, na última semana, é feito ainda essas 2 perguntas aqui.
quantos atendimentos você recebeu durante as 6 semanas? Pode ser de 1 a 6, né? No nosso caso aqui, a maioria respondeu 6, né? Vocês vão ver, então, as pessoas mantiveram, né, uma boa frequência ao tratamento. E ela avalia o tratamento em si, se ela está satisfeita com aquele tratamento, se atendeu bem o que ela gostaria que atendesse. Então, o resultado da pesquisa. Há características dos indivíduos que participaram dessa amostra. Das 50 pessoas atendidas, nós obtivemos 37 pares de questionários válidos, 74%. Algumas pessoas preencheram na primeira semana, mas faltaram no último dia, ou vice-versa, né? Então, nós consideramos válidos 37 questionários. Em termos de gênero, 71% eram mulheres. Em termos de idade, a média era 45 anos, sendo que 61% se concentrava ali entre 30 e 59 anos. Em termos de escolaridade, 61% possuíam no nível superior completo ou de pós-graduação. É uma característica do bairro onde se situa a instituição espírita, né? Um bairro de classe média alta, né? Em termos de religião, 54% espíritas. Isso que eu falei que quase metade eram de não espíritas, né? Sendo 26% católicos. E naquela pergunta sobre localização da dor, não houve nenhuma concentração. Um falou dor no lugar, dor na cabeça, no pescoço, dor nas costas. Então, não dá para categorizar que a maioria tinha dor num local específico. Então, como eu comentei, né, a maioria das pessoas frequentou 5 ou 6 semanas, né, sendo que a resposta mínima para a frequência foi de 4 semanas dentro do ciclo de 6 semanas. Então, as pessoas mantiveram uma boa disposição de perseverar no tratamento. E aquela última pergunta lá, né, de como é que você ficou satisfeita com o tratamento, teve uma média de 9,76, né, sendo que a nota máxima era 10. Então, a maioria das pessoas dá nota 10, assim, de satisfação para o tratamento. As pessoas sentem muito bem com aquele tratamento. As respostas dos vários indicadores foram passadas por um programa de análise estatística chamado SPSS, programa que atualmente é de propriedade da IBM. Eu pedi ajuda a uma pessoa bem entendida nesse programa e foram colocados lá todos aqueles indicadores, a nota inicial, a nota final e calculada a diferença entre eles. Então, nós temos aqui, para cada um dos principais indicadores aqui, qual é a melhor nota, né, qual é a pior nota possível, qual foi a média inicial de todos os respondentes, qual foi a média final de todos os respondentes, qual foi a média das diferenças entre final e inicial, o desvio padrão dessa média, e aqui um valor chamado p-valor, que ele indica se aquela diferença encontrada foi significante ou não. Porque se os números forem próximos ou se a amostra for pequena, não dá para você dizer com algum bom nível de segurança que as diferenças foram significantes, né? No caso aqui, todas as diferenças encontradas nos principais indicadores foram significantes, né? A maioria das pesquisas utiliza um fator de 1% ou de 5% como P máximo para indicar que uma determinada estatística é significante. Aqui todos deram com um valor abaixo da 4ª casa decimal, né? Indicando que as diferenças são significantes mesmo do ponto de vista estatístico. Aqui a gente fez 2 agrupações de indicadores em forma de score. Então, nós pegamos todos os indicadores do inventário de ansiedade Bex e juntamos num score que agrupava todos, e todos aqueles de qualidade de vida, aquelas 9 perguntas, né, da qualidade de vida, agrupamos também num score. Mas também a ferramenta permitia avaliar individualmente cada uma, né? Então, se a gente desmembrar em cada um daqueles itens individuais, dos 21 quesitos do inventário de Beck, 15 deram diferença significante. Só 6 que deram diferença não significante. Então,
é um indicador bastante interessante, né? Colocando de uma forma mais fácil de visualizar, nós temos aqui esse gráfico que mostra os indicadores na seguinte escala. A nota menor possível aqui à esquerda é a nota ideal, né, de bem-estar. A nota mais à direita aqui na escala cinza seria a nota pior, né, dentro da escala proposta. E a nota aqui, até onde vai a faixa amarela, é a média como se encontrava antes do início do tratamento. Ou seja, numa situação ideal, os indicadores melhorariam desse ponto amarelo até o ponto mais extremo do verde. Seria assim, uma melhora total, né? Então, o que foi observado? Os indicadores melhoraram até onde vai aqui a divisa entre o verde e o amarelo. Então, em média, da faixa metade possível onde poderia melhorar, né, eles reduziram cerca de metade do que se pretendia. Ou, em termos percentuais, né, esse aqui reduziu 44% do que poderia, 54%, 53%, 60%. Então, todos eles apresentaram uma redução significativa, representando uma melhora na percepção de bem-estar da pessoa. Então, em termos de avaliação desse trabalho, né, em termos de discussão proposta aqui, é importante ressaltar que essa amostra que foi investigada, ela tinha características bem peculiares, né? A gente não pode generalizar para toda a população do país, né? Eram pessoas que aceitam de bom grado os procedimentos de uma instituição espírita, participaram, né, espontaneamente, né, sentiram satisfação no processo. Então, isso aí é um fator a ser levado em conta. Então, como sugestão aqui de pesquisas futuras, é investigar outras amostras, pessoas com diferentes características socioculturais, por exemplo, ou pessoas que tenham patologias específicas também, seria um outro recorte na amostra, né, interessante para se investigar. Ou investigar casas espíritas que tenham um processo de terapia fluídica diferente desse que foi considerado aqui, né? Ou ainda também encontrar alguma forma na metodologia para identificar o efeito placebo, né? Apesar de que não é muito óbvio, não, mas talvez a gente possa ter uma forma da pessoa, né, imaginar que está passando por uma terapia fluídica, mas não estar passando, não sei. E aumentar o tamanho da amostra também para tornar mais significativo. Okay? Então, eu deixo aqui montado, tá? Caso alguém queira, né, fazer alguma pergunta posterior por e-mail. E faço um agradecimento aqui a todos os integrantes do grupo de pesquisa Lampejo. Tem aqui duas colegas aqui, a Luísa e a Dulce, que vieram assistir o evento aqui. O grupo tem 11 integrantes e colaborou ativamente para a elaboração dessa pesquisa. Okay. Obrigado. Cinco minutos agora para as perguntas. Levanta a mão lá. 1, calma. 2, 3, 4. Cada um tem 10 segundos para perguntar. São 5 minutos. Aguenta aí que eu levo o microfone. Ô, Rafael, você falou um detalhe sobre placebo, né? Acho que está falhando aqui. A minha pergunta seria se você acha que seria, não sei se é interesse de vocês replicar esse experimento, mas você sugeriu, por exemplo, o mesmo grupo de pessoas, você dividir em dois, fazer um A e um B, e aí você passar por uma sessão que na realidade ele não está fazendo nada, né? Eu digo, ele fazer o mesmo percurso que o roteiro que faz um grupo A e você ter um grupo B que possa fazer, só que aí não se faz nada, e aí se comparar os dados, né, para você poder avaliar, porque ali, por exemplo, quase 50% era espírita, né? Então a possibilidade do placebo ali eu entenderia que seria bem alta, né? Eu não sei se vocês têm o interesse de explicar, e se isso você acha que seria interessante. Vai ser um pouco complicado a gente convencer as pessoas que elas estão passando por uma terapia fluídica sem, né, toda aquela movimentação característica. Mas, enfim, a gente tem que avaliar alguma forma, alguma sugestão desse tipo assim. Não, tudo bem, você faria toda a movimentação, só que pega pessoas que não são médicos e ele tem que... Essa era a ideia.
Vou falar assim, ó, você vai para aquela sala, fica quietinha sem fazer nada, mas ali vai estar acontecendo uma terapia fluídica. Aqui quem foi que levantou a mão aqui? Não, mas teve uma moça que levantou aqui, do lado de cá. Não? Pera, o Mauro era o terceiro. Bom dia. Vande, dentro do tratamento fluídico que você comentou, eu vi na imagem, no slide, o passe e a imposição das mãos, ou a imposição das mãos. Me pareceu, no primeiro momento, uma pequena redundância, mas eu creio que deve ter uma explicação para isso, porque a imposição das mãos parece que é um passe. Né? Aí a gente tem que voltar ao primeiro slide de definições. Você lembra a definição de passe? Sim. Movimentação das mãos. Imposição das mãos, mãos paradas. Isso. Imposição das mãos. Mãos paradas. Sim. É um passe, não é um passe. É movimentação. Mas a imposição das mãos não é um passe. Não, segundo a definição aqui na pesquisa, tá? O passe é quando se movimenta as mãos. Tá. Imposição das mãos de um modo mais genérico inclui as mãos paradas. Tá, ok. Obrigado. Rodrigo, primeiramente parabéns pela pesquisa, foi muito bem executado. Gostaria de saber se houve desistências nesse processo e se elas aconteceram, se elas foram documentadas, quais foram os motivos. Não sei se vocês fizeram essa pergunta. O controle que a gente fez foi de presenças nos encontros, né? Aí, como apareceu na estatística ali, a média de presenças foram em torno de 5, sendo que o máximo seria 6. Então, houve algumas desistências, não desistências, mas pessoas que faltaram um encontro e depois iam no seguinte, né? Então, desistência propriamente dita não houve. Houve faltas em alguns encontros semanais. Né? Primeiramente, parabéns aí pela exposição, pela pesquisa, foi muito elucidativa para todos nós. E a minha pergunta, na verdade, uma já responderam, que é a diferença de passe e imposição de mãos. Mas eu tenho uma outra aqui. Psicoscopia, eu não entendi muito bem como é que psicoscopia, e se o atendido fica sabendo do resultado, ou não? Tá, entendi essa pergunta. A psicoscopia é um termo utilizado em poucas publicações, né? Eu me lembro do Palhano ter utilizado algumas vezes, mas foi um termo que ganhou, né, culturalmente, virou jargão na casa e ele é adotado até hoje. Mas se a gente for traduzir em alguma técnica publicada, é um grupo que utiliza a técnica de varredura medianímica, como consta em algumas obras do Palhano. Aí lá tem uma descrição detalhada de como é aplicada a técnica de varredura medianímica. O objetivo é fazer um diagnóstico espiritual por meio de clarividência, sensitividade medianímica e psicografia, ou seja, não tem psicofonia, incorporação nessa atividade. A pessoa ela está presente na sala para tomar um passe, então ela fica lá em torno de 5 minutos, vai embora e ela não tem uma resposta na hora sobre o que foi diagnosticado. Agora, existe um processo ali que não aparece naquele diagrama maior, que é depois da pessoa passar na entrevista inicial, passar no ciclo de semanas, passar no diagnóstico espiritual, ela é chamada para casa para uma segunda entrevista, que a gente chama de entrevista de retorno. Nessa segunda entrevista, são aproveitadas informações que vieram tanto da entrevista quanto da psicoscopia. Então, se veio alguma percepção considerada relevante para a reflexão dela, para a reforma íntima, se veio alguma mensagem psicográfica também edificante, isso é aproveitado e é passado à pessoa nesse segundo momento aí de entrevista de retorno. Rafael, Adolfo Franca, você apresentou nos indicadores que houve uma melhora em torno de 50%. Ainda ficaram 50%. Vocês repetem a terapia para chegar no zero ou não? Como é que é? Não. No momento é mais por um motivo pragmático, porque existe uma quantidade de pessoas que poderia passar por esse tratamento, mas, vamos dizer, tem uma certa fila, porque a quantidade de atendentes, a quantidade de grupos não comporta todo mundo.
Então a gente acha mais proveitoso dar oportunidade para alguém que não fez ainda o tratamento fazer uma primeira vez do que repetir com a pessoa tentando chegar a zero. Não temos essa pretensão de zerar os indicadores. A última pergunta está na ordem, né? E é a do Dr. Ney Prieto. Então, excelente o seu trabalho. Gostaria depois de obter, se possível, uma cópia do seu trabalho para a gente. E você aceitaria um convite para fazer um seminário conosco lá no... Isso não é um convite, isso é uma ordem. Nós estamos nesse instante exatamente tentando buscar um protocolo e você apresentou um excelente protocolo. Mas eu queria ver o seguinte, na psicoscopia, eu tive a pergunta do Mauro, eu comecei a viajar em utilização de algum aparelho, não é? Psicoscópio do André Luiz. Sugerindo. E tem a obra do Harold Saxton Burr, não é? Blueprint for Immortality, não sei se você conhece. Ele fez durante 40 anos pesquisas utilizando um aparelho, não é? Um multímetro, um voltímetro sensível, onde ele, registrando o percurso, ou melhor, percorrendo com um sensor a superfície, ele conseguiu, entre outras coisas, um diagnóstico prematuro de um potencial tumor, de um tumor no útero de uma senhora, sem ter qualquer registro de imagem por antecipação. Quer dizer, ele abordou o perispírito, não é, de uma forma instrumental. E isso não vi depois na bibliografia, e é uma coisa, ou um instrumento, um meio, um recurso que a gente poderia trabalhar com ele, buscando, naturalmente, como já buscamos, alguns especialistas na área da eletricidade e desse controle. Eu acho uma ideia muito interessante, e eu já vi também uma hipótese a ser investigada, de que a energia vital pode ser medida também em forma de calor, de alguma forma. Então, eletricidade, calor, tensões, né, talvez a gente possa evoluir e descobrir alguma correlação forte aí, né, com instrumentos. Né. É isso aí, obrigado, Rafael Carneiro. Parabéns. O Rafael ainda volta amanhã, vai fazer uma homenagem ao Lamartine Pagliano, né? Então ele estará conosco até o final do evento. Obrigado, Rafa.